Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, Denise. Boa aula para nós. Boa aula. Vamos lá. Esperar o pessoal entrar. Vamos ver quem que está aqui. Alicia, não sei quem é que é Galaxy, a 20. Ainda faltam algumas pessoas. Vou esperar um pouquinho, né? Espero que os cachorros não comecem a latir. Muito boas as suas colocações, Letícia. Que é aquela história que eu falei lá da Ana May, né? Bem interessante, assim. A Sabrina entrou agora, que ela coloca ali no vídeo, né, que ela não se faz de vítima, enquanto o pessoal não chega, vou falar, é que a filha dela, quando fez a defesa da dissertação do mestrado, teve um AVC e ficou tetraplégica e disfágica. Então, ela não se movimenta, né, ela só se alimenta por sonda, mas ela continuou ativa a vida intelectual, né? E a parte cognitiva não foi afetada. E aí ela usa de tecnologia, né? Claro que isso quando eu participei, né, de um evento que ela estava, e a Ana May também, isso foi em 2006, faz bastante tempo. Ela ainda estavam desenvolvendo, né, mecanismos para ela se comunicar. Hoje ela escreve tudo, enfim, né? Eu tenho livros dela, da Ana Amália Tavares Bastos Barbosa. Enfim, vamos lá então. Acho que já dá para começar, né? Ou será que esperamos mais? 19h32, vamos esperar 3 minutinhos? Enquanto isso, eu vou abrir aqui já a minha... Ah, não está habilitada, Marcelo. Legal que tu pontuou isso, Denise, da Ana May. Bom. Bem interessante essa história, assim, não é nada feliz, mas nem a filha, nem ela, nem marido, acho que a filha também tem bebê, teve, né, agora já não deve ser mais bebê, enfim, mas coisas da vida, né, que a gente não quer que aconteça, mas não está habilitado aqui para mim, Marcelo. Deixa eu ver. Ah, agora sim, agora sim. Agora sim. Tu apresentou o teu no Canva também, Letícia? Sim, usei lá, e daí eu vi esse recurso de colocar vídeo direto nele, que eu gostei, aí eu já Eu não coloquei o vídeo, eu não coloquei o vídeo direto. Deixei separado, porque é bem curtinho, só 1 minutinho. Meu vídeo é só uma proposta que eu tenho. Enfim. Podemos começar então? Se eu saio da tela cheia, sai para vocês também, né? Sim. Sai da tela cheia daí. Só para fazer um teste. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Agora eu não consigo ver o chat. Então vamos lá, nosso tema, né, a arte como possibilidade educativa de transformação humana e social. Então, nosso tema, nós já vimos a arte como linguagem, mediação cultural e construção de sentidos, né? Amanhã nós vamos ver as proposições pedagógicas com arte e hoje, então, o professor propositor. Então, quem é, né? Quem é o professor propositor? Então, eu vi que a Letícia trouxe também, às vezes parece que a gente se combina,
né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa parecida. Então, eu trouxe para a gente, só para a gente rever o conceito de mediação e o conceito de experiência, porque um professor propositor tem duas coisas, a meu ver, que são fundamentais, né? E vem tudo, as coisas que a Letícia falou na aula dela, assim, tem muita base para o que eu vou falar agora, né? Então, o professor propositor, ele tem que ser o mediador, né? Porque, repito, o conceito da Maria Celeste Martins, independente das possibilidades físicas e materiais, é em físicas e materiais. Às vezes eu não tenho uma sala específica, às vezes eu não posso levar meus alunos a uma exposição, mas eu dou um jeito de catar uma imagem, né, e levar para eles. Imagem ou outra coisa, enfim, um vídeo, né, uma atividade diferente. A possibilidade físicas e materiais é importante para a criação de situações onde o encontro com a conhecimento possa ampliar a leitura e da cultura. E também o conceito de experiência, só para a gente... Minha conexão ficou ruim aqui, Liz. Só para a gente ver o conceito de experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que passa, não o que acontece ou o que toca. Porque Heidegger... Oi? Acho que é só a conexão da Denise, será? Eu acho que sim. Aqui estou escutando. Uhum. Eu estou Vamos ouvindo, acho falar. que é da Denise. Eu acho que a Denise travou ali. Tá voltando. Denise? Eu estou aqui. Tá. A gente só deu uma travada aqui. Quando tu estavas começando a falar sobre a experiência, o Heidegger... Ah, tá. Então, o Heidegger, ele diz que a experiência é aquilo que nos atravessa, né? Então, ela não é só o que me toca, ela me atravessa, ela vai fazer parte de mim. Então, para eu viver essa experiência, muitas vezes eu preciso renunciar, né, de conceitos antigos, eu preciso me despir desses valores para deixar que a experiência me atravesse, né? Então, por que isso é muito importante? Porque a Letícia falou uma coisa que é muito importante para um professor propositor, ele não é só aquele que chega na aula com propostas. Não, o professor propositor, ele precisa ter a experiência, e essa experiência, ela vem por meio do quê? Da nutrição estética, né? Que a Letícia já falou da nutrição estética, que é o professor, ele precisa se nutrir, ele precisa se alimentar culturalmente, artisticamente, para ele poder propor também as coisas para os alunos, né? Isso seja em que nível for, né? Pode ser na educação infantil, no ensino fundamental, na universidade, ensino médio, não importa. Como que eu vou dar conta de apresentar para os meus alunos se eu não estou me nutrindo esteticamente, né? Ah, mas eu não tenho recursos para viajar, ou eu não tenho exposição na minha cidade, mas existe a televisão, existe o vídeo, o YouTube, a internet. Hoje em dia, tem muitos recursos para a gente poder conhecer a arte, né? Então, eu queria fazer uma proposta hoje para vocês. O Marcelo pediu para ter um lápis, pode ser um lápis, uma caneta, não importa, um papel. Então, eu queria conversar um pouquinho, fazer essa proposta, né? Qual é a grafia da textura, né? Que textura? As texturas que eu vou apresentar aqui para vocês, né? Então, o papel pode ser qualquer papel meio amassado do pão, uma folha de papel A4, um papel de pintura, se ele está rasgadinho, não importa, gente. Qualquer papel é um meio para a gente trabalhar, certo? E o que eu gostaria que vocês fizessem nesse papel? Assim, que vocês dividissem esse papel, não precisa de régua, não precisa ter uma linha reta, que vocês dividissem
esse papel em umas 8 partes, assim, não precisa ser contado, mais ou menos. Rabisca lá do teu jeito, não tem regra, não tem regra. Aqui eu fiz sem regra, tá? Fiz no computador, mas não tem regra. Então, o outro papel também dividi com uma linha meio tortinha aqui, tá? E o outro também, né? Os 3 papéis, peguei e dividi. Vocês só vão trabalhar com outros. São só exemplos, tá? Isso aqui é como se fosse uma canetinha, né? O papel tá amassado, não tem problema. O amassado, às vezes, ele pode até fazer parte, né? Da nossa proposta, não importa. Importa que tem um papel. Se você pegou o papel do pão, não tem problema, tá? Então, gostaria que vocês preparassem o papel para eu, então, fazer a proposta. Eu vou sair dessa tela agora, tá? Quando vocês estiverem prontos, então, aí vocês me falam. Essa proposta que eu vou fazer para vocês, ela não é igual, mas ela está baseada na educação sonora do Schaeffer, tá? Então, eu tomei como base esse livro, ele tem 101 atividades, eu nem me lembro mais, Letícia. 100 exercícios de escuta e criação de sons. Já está tão velhinho meu livrinho. Está de novo instável a minha internet. Então, eu vou sair aqui. Qualquer coisa eu tiro a câmera, tá, gente? Para não. Acho que eu vou tirar já. Eu vou tirar a câmera aqui. Peraí. Vou tirar o vídeo. Tirei o vídeo para não dar problema na internet, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês. Estão prontos? Ah, é a mãe da Letícia que está ali. A minha mãe. Ah, Ah, ela não tá falando agora. E o então usuário do vamos lá. Zoom é a Lísia, né? Acho que é. Uhum. Então vamos lá. Eu vou passar uns sons aqui para vocês e conforme esses sons vão tocando, eu gostaria que vocês desenhassem esses sons, essas texturas que vocês vão ouvir. Por isso que eu pergunto, qual é a grafia dessas texturas, tá? Então, o que vocês sentirem, o que vocês perceberem pela audição, vocês vão registrar graficamente, né? Vocês vão desenhar esses sons, né? Se for um som de batida, por exemplo, ou um som de alguma coisa lixando, vocês vão registrar. Eu estou aqui falando como se estivesse aparecendo na câmera, fazendo gesto para vocês, gente. Ai, meu Deus, a gente faz cada uma. Então, posso começar a passar o vídeo? É um vídeo, tá? Ok? Por mim, tudo Beleza. certo. Ele só não tá em... Ah, tá, é um vídeo, né? Ele não tá em... Ele não tem... Não, ele é preto mesmo, tá, Letícia? Ele é todo preto. Não, mas não tá em... Está compartilhado. E nem compartilhado. A gente está vendo Você vai ter que compartilhar para a gente escutar. Denise? Eu tô aqui, gente, desculpa, eu esqueci de compartilhar. Não, esqueci de compartilhar. Ai, gente, cada coisa, né? Eu acho que tem que mudar a tela, né? Uma coisa assim. Sim, dá um stop e compartilha de novo. Agora deu? Agora sim. Agora sim. Então, vamos lá. Ai, meu Deus.
Foi muito rápido, gente. No, maravilloso. Não, bem legal. Eu não sei o que se eu fiz, o que era para fazer, mas acho que saiu Tá. alguma coisa. Então, aí, da mesma maneira. Da mesma maneira que na cena passada, eu gostaria que vocês tirassem a foto, né, do que vocês fizeram e que vocês me mandassem isso. Mas não joguem fora, guarda aí, tá? Então, não precisa ser já, depois, né, quando terminar, aí vocês tiram uma fotinho e aí me manda, né? Tá bom? Da mesma maneira. Então, vamos continuar. Vamos voltar lá no compartilhamento. Então, vamos. Então, o vídeo, né, que eu já passei para vocês. Então, eu pergunto assim, quais são, e gostaria que vocês falassem, quais são as texturas dos sons, né? O que vocês acharam, assim? Como é que é isso? Como é que é a textura do som? Alguém pode falar? Então, para mí fueron la mayoría trazos curtos, puntos, algunos círculos, algunas líneas con ondas, otras fueron simplemente líneas retas. Ahí pues vocês vão ver. Mais alguém? Eu associei também com o gráfico, né? Algumas, mas para mim, alguns foram contínuos, mas muitos quebrados, né? Muito, como tinha essa coisa da repetição, alguns, então em linhas quebradas, ou linhas curvas, ou linhas quebradas mesmo, né? Em zigue-zague, ou linhas retas, alguns sons circulares, outros leves. Eu escutei também um silêncio. Então, para mim, tem um espaço vazio. Não sei se o silêncio foi proposital ou não, mas escutei um silêncio. Na verdade, não era silêncio, tinha um som, mas era um som bem baixo, quase silêncio. Sim, exatamente. Aí eu vou aproveitar e perguntar, existe o silêncio? Existe a possibilidade de a gente ficar num silêncio absoluto? Para mim, não. Porque ele porque esse vazio ele é preenchido com pensamentos. Então, para mim, os sons dos meus pensamentos me invadem o tempo todo. Então, esse silêncio eu não alcanço. Se ele existe, eu não alcanço. eu acho que ele não existe porque o teu corpo tem os sons, né? O teu coração, ele tem um som, ele tem um ritmo, né? E aí esse já vai ser o primeiro som. O que vocês acham? Sim. Além do mais, o som é produto da gravidade da Terra, não? Sim. Aí a minha pergunta é, como é que foi essa experiência? Alguém já tinha feito alguma experiência de desenhar o som? Porque o que a gente fez foi transformar o som numa maneira gráfica, né? Representação gráfica dos sons sem... Quando uma música, por exemplo, ela tem a representação gráfica, a escrita musical, né? A partitura com as notas musicais e tal, as figuras todas, né? E agora não, a gente desenhou barulhos diversos, né? Sons diversos. E como é que foi essa experiência de desenhar o som? Alguém já tinha feito essa experiência? Não, no meu caso não. Tá bom. Então, como eu falei, né, tirei a ideia, não é bem igual como está aqui, eu dei uma modificada, né, que eu sempre gosto de inventar em cima do que já existe,
Então, assim, é uma proposta, é uma proposta de trabalho, é uma proposta, é uma brincadeira. A Letícia até, eu me lembrei agora, a Letícia até, talvez lembre da história da rolha dentro da lata de sardinha, não sei se você está lembrada, que eu colocava alguns objetos dentro de 2 latinhas de sardinha e os alunos tinham que adivinhar que som era aquele. Sim, os Lembra? objetos continuam a Lembra disso? de arte. Isso, aham. Então, maneiras de trabalhar a sonoridade com o aluno, né? São propostas. Bom, com relação a essa questão, né, de falar em proposição, que é o tema de hoje, eu trouxe alguns conceitos e alguns exemplos práticos como isso que a gente fez agora, né? Eu acho que às vezes pode ser uma atividade bobinha e tal, mas a gente de uma atividade que às vezes a gente pode considerar, isso aí é mais ou menos, né? No final a gente pode ter um resultado bem legal, porque às vezes é uma primeira proposta, aí você cria uma outra proposta, vai aprimorando e assim por diante, né? Então a Rosa Yavelberg, ela traz o seguinte, com relação à formação, né, dos professores e dos desenhos curriculares. Ela acha que hoje acredita-se que a apropriação de teorias e práticas da arte e educação em sua historicidade é um aspecto fundamental para que os professores possam promover a aprendizagem no âmbito do fazer e do compreender. Então, aquilo que a Anna May falou ali, ó, tem tudo a ver com o que eu quero dizer com esse conceito da Rosa Yavelberg. Não adianta eu falar quem foi o Leonardo da Vinci. Para eles, às vezes eles querem saber quem foi. Sim, eles vão te perguntar. Ou às vezes uma curiosidade na história do artista, né, do compositor, do ator, enfim. Mas para eles o que mais importa é vivenciar, viver a obra do artista, né? Porque por que que nas artes visuais a gente se preocupa tanto em contar a história do artista? Claro que às vezes as histórias são muito interessantes. Eu lembro de várias histórias que os professores contavam, né? Que o Michelangelo passou não sei quanto tempo sem tirar as botas quando ele foi pintar a Capela Sistina. Então a gente nem sabe se isso é verdade. Poucas coisas a gente sabe que são verdade, se são verdade ou não, né? Enfim, então isso pouco importa. Nas artes visuais a gente tem muito disso, conhecer a vida do artista. No teatro a gente já não pensa assim, né, Liege? No teatro a gente frui a peça, a gente aproveita e a gente não quer saber quem são, né? Acho que principalmente a criança, quando ela vê uma peça de teatro, ela enxerga sempre a personagem, ela não quer saber quem é que está por trás, né? Ela sempre vê a personagem. Se é o ator tal ou tal, para ela não importa muito. O adulto é que é mais ligado nessas coisas, né? Então, eu quero contar aqui uma história que na verdade, não é a minha história, é uma história que está aqui nesse livro, que é lá da escola, né, Letícia? E está todo cheio de papel, porque é a Letícia que colocou, gente. Um pouco é meu, um pouco é dela, porque a gente fica estudando, né? Então, esse livro aqui, que é da Maria Celeste, da Gisa Pikoski e da Maria Terezinha Guerra. Então, nesse livro tem uma história que, na verdade, nem estava no roteiro de hoje e eu coloquei depois, porque eu estava conversando com a Sabrina que está aqui conosco, né? É a professora de História, e a Sabrina veio me contar um negócio sobre trabalhar Guernica, e aí eu contei para ela uma história de uma atividade que eu tinha feito, uma experiência com os alunos, com uma obra, e daí eu, olhando o livro, também eu falei, não, é muita coincidência, é porque eu tenho que falar disso, né? Como diz o Marcelo, é místico, né, Marcela? Então, aqui diz o seguinte, que o professor, eu não vou ler, eu vou contar mais ou menos, assim, o professor, ele, no início das aulas de artes, com uma turma de crianças de 12 anos, alunos de 12 anos, né, isso na Inglaterra, ele fez os alunos lerem uma narração de uma cena, né, e com 3 páginas. Então, essa narração de 3 páginas,
A descrição começa falando da dignidade e da beleza de uma menina esguia de cabelos ruivos, e ela foi julgada, né, por um assassinato de um homem de 50 anos de idade. Esse assassinato foi por conta de uma lista de nomes que esse homem fez na época, né, em Paris, pessoas que eram ditas inimigas da França, né, e esse homem patriota, ele tinha uma doença de pele e ele passava muitas horas do dia, a maior parte do dia, trabalhando dentro de uma banheira de água para aliviar as reações, né, dessa doença de pele, essa irritação que ele tinha, né? Então ele ficava nessa banheira d'água e o resto da vida ele ficou ali nessa banheira. Então depois que a turma leu a história, né, e tal, e aí veio a parte dramática da história, que a menina ruiva, né, ela pegou uma faca, né, tirou uma faca do vestido, enterrou a lâmina no peito nu do homem. E o homem, né, com os gritos moribundos de assassinato e tal, vieram os empregados, a polícia, a moça foi presa, enfim, né, e ele morreu. E aí, depois que ele fez os alunos lerem essa história, aí ele pediu que os alunos desenhassem a cena. Então, eu peguei 2 desenhos que estão aqui no livro, né? Então, os desenhos, um deles é esse aqui, né? Uma sombra, né? E a morte, a banheira. Então, a criança lá de 12 anos representou, né, visualmente, a cena que leu na... Eu estou tentando arrumar aqui. Que leu essa história de 3 páginas. E o outro, eu trouxe 2 desenhos aqui, tinha 4, eu trouxe 2, né? Ele pedindo socorro, né? A polícia chegando, enfim, fizeram ali a representação. Então, para ver, todo mundo, essa história, eu não sei desenhar. Todo mundo sabe desenhar, todo mundo sabe representar, cada um do seu jeito. Não existe certo e errado, né? Vejam que cada um fez uma representação. E aí, dentro disso que eu contei, aí o professor, depois que eles fizeram os desenhos, aí sim que o professor foi mostrar a imagem que ele estava falando, né? Qual era a obra de arte, de quem era essa obra, qual era o artista, né? Alguém sabe de quem que eu estou falando? A Sabrina eu sei que sabe. Eu sei porque eu vi também no livro. Então, essa obra é essa que vocês estão vendo aqui, é A Morte de Marat, é uma obra do Jacques-Louis David. Jacques-Louis David, inclusive, era parente de Jean-Baptiste Debré, que veio para o Brasil, né, e por aqui ficou representando as nossas histórias, né? Então, assim, e daí, porque a Sabrina falou naquele dia, eu comentei com ela que eu, no ano passado, antes de sair de licença, eu usei essa obra aqui logo no início do ano, com a turma de 8º ano, e eu fiz uma brincadeira com eles. Estavam cada grupo sentados lá nas mesas, juntos, né? E eu passei a imagem para eles, eu fiz o contrário do que esse professor fez. Eu passei a imagem para eles, eles olharam a imagem, e eu queria que eles me dissessem o que foi que aconteceu, como se eles fossem detetives e tivessem que descobrir o que aconteceu com ele. Então vieram assim as mais diversas narrativas, né? Disseram que ele tinha se suicidado, disseram várias coisas, né? Mas sempre tem algum aluno que sabe da história, né? E daí falou, professora, foi no tempo das guerras napoleônicas e tal, isso numa turma, né? 10 minutos. Então, tá. Então, assim, para ver como tem maneiras diferentes, a mesma obra, eu trabalhei de um jeito, esse professor lá na Inglaterra trabalhou essa obra também, as crianças, os meus eram um pouquinho mais velhos, 13, 14, 13 anos, os dele 12 anos, né? Mas, enfim, são propostas diferentes, e as proposições não têm como base
como padrão, falar, olha, vejam só, esta obra é uma obra do período neoclássico, obra do artista Jacques-Louis David, assim, francês e tal, ele pintava, né, ele era o pintor oficial do Napoleão, ele que pintou Napoleão com aquele, montado naquele cavalo branco, né, então não preciso dizer tudo isso. Isso depois, pelo interesse do aluno, porque a partir do momento que a gente vai instigando, eles também vão tentando, tentando descobrir e querendo conhecer um pouco mais, certo? Bom, então, assim, mais uma vez, a Yavelberg, né, o professor tem, se alguém quiser fazer alguma pergunta, falar alguma coisa, pode interromper, gente. O professor tem junto a ele o papel de promotor das aprendizagens na área, seja qual for a área, gente. A gente está falando de arte, porque a gente está falando de arte e educação, né? O professor é orientador dos percursos, do fazer artístico e da compreensão de conteúdos, né? Então, como a Ana May falou, não é transmitir, não é chegar e dizer isso e aquilo, foi assim que aconteceu, copia no quadro e deu. Não, tenta experimentar, fazer diferente, porque certamente o aluno ele vai aprender esse conhecimento. Ele não vai simplesmente decorar e, na sequência, responder um questionário que o professor vai passar, certo? Então, assim, cabe ao professor, gente, direcionar o olhar sensível. Aquele professor que busca a nutrição estética, né? Então, direcionar o olhar sensível para os processos de formação estética e apreensão de conhecimentos dos estudantes em todas as fases da educação, não é só quando eles são crianças, né? Aqui, como a gente falou em percursos, nesse mesmo livro, né, da Martins Guerra e Pikoski, eu gosto desse conceito que ela fala sobre cartografar, né? E a cartografia é um método, né? Uma metodologia de pesquisa, uma metodologia que vem a partir do rizoma, né? Que é um conceito de Deleuze e Guattari. Então, da gente não seguir uma sequência, né? Não é plantar uma coisa, mas sim ser rizomático e buscando conceitos. A partir de uma coisa, você vai buscando outras coisas, né? Pensa acho que deve conhecer, o gengibre é um rizoma, né? Então, aquela raiz, ela vai indo para os lados, vai indo, né? E ela vai se espalhando ali na terra. Quando você vai ver, tá tomado ali, você tem uma grande quantidade de gengibre, e assim é com o conhecimento rizomático. E a cartografia, ela vem disso, né? Cartografar esses percursos, né? Então, fazer esses percursos, buscar novos conhecimentos a partir de diversos meios, né? Então, cartografar seu próprio fazer pedagógico como um professor propositor é elevar-se à condição de criador dos próprios percursos de aprendizagem junto aos alunos, de tecer a coautoria do seu pensar-fazer pedagógico, com escolha de caminhos que possam abrigar e expressar também os desejos de seus alunos. Quer dizer, eu não chego, né, e coloco as coisas ali para eles de uma maneira autoritária, né? O professor, claro, ele deve ter autoridade dentro da sala de aula, é óbvio, mas não na maneira de ensinar, né? Ele deve fazer as propostas, direcionar caminhos e também trazer para si as coisas que os alunos têm a oferecer. Então, cada docente pode e deve direcionar suas propostas à realidade e anseios de seus alunos, considerando os desafios que revelam-se no cotidiano escolar. Quer dizer o seguinte, cada escola é diferente, cada região é diferente, cada lugar é diferente, as propostas também têm que ser diferentes, mesmo que as escolas façam parte de uma mesma rede, de um mesmo plano de ensino, cada professor é diferente, cada escola é diferente, cada aluno é diferente. E eu não podia deixar de trazer mais uma vez aqui o Rancière, né, que eu falei na aula passada do livro, que eu guardei, O Mestre Ignorante, né, que foi aquele professor
de francês, que não sabia falar holandês e foi dar aula de francês na Holanda, né? Esse livro é do Jacques Rancière, e a partir desse livro, ele escreveu outro livro que é o espectador emancipado, que é esse conceito vem do espectador emancipado. Quem é o mestre ignorante? Na verdade, o mestre ignorante é o verdadeiro mestre, porque ele não ensina seu saber aos alunos, mas ordena-lhes que se aventurem na floresta das coisas e dos signos, que digam o que viram e o que pensam do que viram, que o comprovem e o façam comprovar. O que ele ignora é a desigualdade das inteligências. Quer dizer, o mestre ignorante, ele não conhece a desigualdade das inteligências porque não existe o não inteligente, cada um com o seu conhecimento, cada um com a sua inteligência, né? Então é isso que o Rancière coloca, né? Não é que, mas o professor tem que ser mais inteligente que o aluno. Não, não é. Cada um no seu padrão. E ele fala também do abismo, né? Em que o mestre ele vai provocando um abismo de conhecimento. Cada vez que ele coloca mais conhecimento para o aluno, né? Ele vai instigando o aluno, vai formando aquele abismo e o aluno vai buscando mais para cobrir essa falha, né? Esse abismo que existe. Bom, não sei que horas são que eu não consigo visualizar, né? Não sei se alguém quer. Eu tenho agora no final, eu sempre tenho preocupação com o tempo, gente. Sou bem agoniada. Então, aqui tem as referências, né? Esse site aqui que eu tirei a imagem do Jacques David é um site que eu sempre uso, o Wikiarts, tem imagens bem boas, a maioria não, mas muitas de domínio público, você pode usar à vontade, como essa, né? E assim, tenho a agradecer para vocês e peço que me mandem as texturas, porque amanhã a gente vai fazer alguma coisa com elas, com certeza, como a gente fez na semana passada com as palavras. Então, vamos ver o que vai acontecer com essas texturas amanhã. Não sei que horas são, eu vou agora sair da apresentação para poder... Ai, meu Deus, agora eu não estou vendo aqui como é que sai. Ai, Jesus amado. Lá em cima eu também tive dificuldade para Tá, agora enxergar. O vermelhinho. Deu. É bem pequenininho, né? Eu também demorei para encontrar. Porque a gente fica nervosa, né? Quer fazer bonito? Então, gente, olha, faltam 2 minutos se alguém quiser falar alguma coisa. Então, assim, eu queria trazer para vocês hoje, como a gente está falando do professor propositor, eu queria trazer alguns exemplos, né? E aí, como eu falei, não tinha colocado esse exemplo ali da morte do Mahat, mas aí eu estava olhando o livro e falei, nossa, comentei isso com a Sabrina, isso apareceu no livro, estou falando de professor propositor, vou usar isso aqui sim, que eu acho bem legal, a maneira com que ele fez, né? Fiz criança de 12 anos ler aquela história. Claro que ali no livro diz os nomes, eu cortei na hora que eu contei, né? Eu cortei os nomes, eu fiz uma sinopse. É isso, então. Muito obrigada, gente, por hoje. Espero que tenham aproveitado e me mandem as texturas, por favor. Estarei aguardando ansiosamente, desde já. Muito bom, Denise. Obrigada. Valeu, Denise, parabéns. Coisa interessante, assim, né? Relembrar essa metodologia também, essa proposta, essa sugestão de proposta do Mahat ali que ele traz, que ele ilustra, é bem interessante. Eu achei legal contar uma história, né? E depois... Porque é uma história real, na verdade, é uma história real, né? Sim. Y grato por ter trazido a David, que es un artista fenomenal, fenomenal. Maravilhoso, né? E a Letícia trouxe o Botticelli, maravilhoso também. Então tá, gente. Muito obrigada. Falta 1 minutinho. O pessoal quer comentar alguma coisa? Sabrina, Letícia, Liege, Lísia, Nalu, a dona Janice, mãe da Letícia. Amanhã A tem Lísia mais. está muito quietinha. Fale de usuária do Zoom, a Lísia.